Ele fica, não, você que estava aqui operando? Sim, sou eu. E ele ficou pasmo, assim, de saber. Ele falou, caramba, que legal. Eu ainda não tinha visto isso aqui. Eu falo, prazer, Fabiana, sou a primeira ainda. Então, assim, não é de agora que as mulheres estão no Porto. O Porto não existiria sem mulheres. Perfeito. Essa que é a verdade. O avanço da tecnologia e a necessidade de uma gestão cada vez mais humanizada colaboram para a igualdade de gênero num setor que sempre foi imageticamente masculino. Como disse Marian Wright Edelman, a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. A gente vai conversar com mulheres que estão aí pelo Brasil, aqui pela Baixada Santista, trabalhando em uma das verticais econômicas mais importantes do nosso país. Eu sou Ludmila Rossi e eu vou conhecer e questionar a efetiva representatividade da mulher no Porto, junto com você aqui no Lendárias e Portuárias. No episódio de estreia, nós recebemos a primeira mulher a operar um portainer no Porto de Santos, Fabiana Almeida, e a pesquisadora Helena Pontes, que conhece muito sobre o assunto, já que praticamente toda a sua família é composta de trabalhadores e trabalhadoras do Porto. O Lendárias e Portuárias é um projeto realizado por meio do Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio à Cultura, Promicult Alcides Mesquita, com o patrocínio da DP World. A arquiteta e urbanista Joyce Bert fala que empoderamento é um trabalho sociopolítico de resgate do grupo social das mulheres que, na atual configuração da sociedade, acabou se tornando um grupo de minoria. E ela não está falando de quantidade, não. Afinal, a gente aqui no Brasil é 51,1% da população, segundo as pílulas que o IBGE já soltou do censo de 2022. E vale lembrar que em Santos a gente é 54,7% da população. No Brasil, a gente representa 4,8 milhões de mulheres a mais do que os homens. Então, quando a Joyce menciona as minorias, ela está falando do esvaziamento do poder social desses grupos. E no primeiro episódio eu estou acompanhada aqui de duas mulheres que entendem muito bem sobre esse assunto. Vocês concordam, meninas, que quando a gente fala desse esvaziamento político, isso faz sentido para vocês? Bom, faz muito sentido, porque efetivamente quando a gente fala sobre minoria, a gente está falando sobre minoria política, ou seja, nós somos as mulheres menos ocupantes de espaço de poder. As mulheres são minoria política, as pessoas negras no Brasil também são minoria política. E quando a gente pensa na interseccionalidade, na intersecção, na encruzilhada desses dois grupos, a gente vai verificar também o maior índice de exclusão dos espaços de poder das mulheres negras. Perfeito. E a gente tem que sempre falar de interseccionalidade, né, Helena? Falar de mulheres negras, falar de mulheres PCDs, falar de mulheres gordas, né? É muito importante a gente nunca esquecer isso, né? Com certeza. E você, Fabi? O que você acha? Gente, eu super concordo. As mulheres, ela tá vindo realmente para poder modificar esse cenário que a gente tem hoje em dia. E ela é capaz disso e muito mais. Então, assim, ela só tem que dar o primeiro passo ali, ela tem que ter a oportunidade. Com essa oportunidade, as mulheres vão longe, muito longe, porque elas são capazes de muito, muito, muito. E eu acho que hoje, aqui nessa conversa, né, acho que um dos nossos objetivos é mostrar para as mulheres, né, exemplos, né, e coisas que estão acontecendo que talvez nem todo mundo saiba, né? A gente está aqui com a Fabi, né? Que ela vai contar um pouquinho a história dela e o que ela faz sobre um trabalho, né? Muito específico no Porto, né? E a Helena tem um trabalho de pesquisa aí imenso, né? De profundidade aí acadêmica e de repertório, né? Que vai fazer total sentido aqui no Lendárias e Portuárias. Eu tô aqui com a Helena Pontes dos Santos e com a Fabiana Almeida Nascimento e eu queria conhecer um pouquinho mais, né? Dei uma introdução, mas eu tenho certeza que vocês são um poço aí de
repertório, inspiração. Conta para as pessoas que estão assistindo. Vamos em ordem alfabética, gente? Contem para as pessoas que estão assistindo quem são vocês, o que vocês fazem, né? Qual é a missão de vocês aqui no Lendárias e Portuárias. Bom, eu sou a Fabiana, eu tenho 41 anos, eu sou mãe de um menininho lindo de 14 anos que acabou de completar. E em 2008, quando eu já pensava na maternidade, eu já pensava em algo novo para minha vida, algo que fosse voltado literalmente para o porto. No ano de 2008 eu ainda era administradora de empresa e eu queria mudar, eu queria algo novo, eu queria sentir na pele o que minha família sentiu na época portuária, que eu sou da família que eles têm trabalho dentro do porto por muitos anos. E eu falei, não, eu quero experimentar, porque é algo muito novo, é algo diferente. E no ano de 2009 eu tive meu filho, e eu falei, não, é a hora. Peguei a licença maternidade, falei, como é que a gente consegue chegar onde eu quero? Estudando. Voltei para a sala de aula. Falei, não, vou aproveitar esse período de licença maternidade e vou fazer tudo o que eu consigo fazer nesse período. E fui me qualificando, fui indo, falei, vou devagarinho. E coloquei como um propósito, quando meu filho tivesse com 3 anos, eu voltar para o mercado de trabalho. E foi o que eu fiz. Aí, no ano de 2012, eu já comecei a busca já na área portuária. Estava visando um pouquinho baixo ali, eu falei, não, eu posso até encarar ali um caminhão, para poder lá dentro eu faço um recrutamento interno. Então, eu estava pensando até... Eu queria algo grande, mas eu sabia que era bem complicado para conseguir, ainda mais sendo mulher. O que eu fiz? Falei, eu vou encarar algo menor. Falei, vou começar ali com um caminhão, numa empilhadeira pequena, e vou indo até chegar no meu objetivo final, que seria o portainer. Aí comecei, no meu primeiro currículo fui chamada, tive a oportunidade, assim, da Deep World estar iniciando as contratações dela, porque ela veio com algo diferente no Porto de Santos, e eu falei, gente, é isso que eu busco. E comecei a fazer todo o processo seletivo. E fui, graças a Deus, selecionada. Fui para o Peru para poder toda a qualificação que eu tive dos cursos aqui no Brasil. Eles nos deram lá no Peru para que a gente pudesse realmente entender do que eles estavam querendo referente a máquinas. E foi uma experiência muito, muito, muito boa para a minha carreira. E na volta do Peru a gente ficou aqui no Brasil ainda treinando, nos capacitando. E quando liberou as operações, nós estávamos já todos qualificados. E a princípio eu assumi uma vaga de RTG, que eu fiquei super feliz. Falei, gente, nossa, eu consegui, porque o meu propósito no início era carreta, empilhadeira. Eu falei, gente, eu consegui um RTG, já fui no êxtase, né? Porque eu falei, quem que consegue isso hoje em dia? E fiquei por 7 anos e meio. E depois eu resolvi uma proposta de um novo desafio, que seria a ponte rolante lá na celulose. Então, eu saí do container para ir para o papel. Tá. Falei, vamos encarar esse desafio. É desafio? Bora lá. Fui lá. Aí eu estava até comentando com ela ali nos bastidores que quando eu fui para lá, eu falei, meu Deus, será que isso é possível? Porque eu sou aquela operadora raiz de máquina, de sentir como que a máquina reage. E assumir um desafio para ir para uma sala, operar remotamente. Como que vai ser isso? Será que realmente vai dar certo? Porque era algo novo no mercado. E eu fui. Falei, não, vamos ver o que vai dar. E fui, deu super certo. Fiquei 1 ano e meio na ponte, operando remotamente, que é totalmente diferente daquilo que a gente imagina da operação. É algo muito novo no mercado. E logo depois veio o recrutamento para o portainer. Falei, vou participar. Que então, o portainer é tipo o suprassumo dos equipamentos. É o estopim, né? Assim, é algo que todo mundo que opera a máquina, ela almeja, porque é o último nível das máquinas. Então, assim, é algo que quem é operador, um dia almeja ser operador de portainer. Quem é operador de stacker, almeja o RTG. Quem é do RTG, almeja o portainer, e assim você vai indo. Eu falei, vamos lá. Estudar de novo? Vamos estudar de novo. Estudei, porque você tem que estudar todas as ITs, todo o material que eles te dão para estudo, para ver se você é capaz de assumir uma máquina daquela, né? Ela que vale milhões. Isso, uma pessoa que nem dirige, tá, gente? Imagina operar aquele negócio lá. Eu tô muito chocada, assim, de verdade. Que precisa mudar isso, né? Mulher, atualidade.
Mas tem Uber, gente, tem aplicativo por E aí. nem recebe gente. multas, né? Exatamente, boa. Anda de Uber, vai pra onde quer, volta de onde quer e não recebe multas, que já tá maravilhoso. Aí quando eu recebi a promoção do Portane, nossa, eu fiquei assim, gente, fiquei assim sem acreditar, porque eu falei, meu Deus, será que realmente eu vou conseguir? Eu falei, não, eu vou conseguir, porque se eles fazem, por que eu não vou conseguir? E comecei, aí eles me ajudaram muito, eu sou muito grata a todos eles, porque assim, essa parte de treinamento que foi um homem que me deu, né? Porque não tinha mulheres para me treinar, porque não existiam mulheres nessa função. Então foi através dos homens, foram eles que me ensinaram, e eu sou totalmente grata a todos eles. Cada um me ensinou um pouquinho para que eu me formasse. Então assim, hoje já estou 2 anos como operadora de Portane, então hoje eu posso falar que eu sei operar um equipamento graças ao ensinamento deles. Que não bastava eu ir para a sala de aula, não bastava eu aprender toda a teoria, se na prática eles não me ajudassem. Perfeito. Então, assim, eu tive total apoio deles. Sempre precisamos dos aliados, né? Sim. Muito importante lembrar isso, né? Não, a história é fantástica e está amplamente coberta aí em vários vídeos. E eu queria muito ouvir de você, Helena, porque, pelo que eu vi, você é muito estudiosa e profunda, né, nessa questão de porto e gênero, né? Então, conta um pouquinho de quem você é, do seu trabalho. O curioso é que, assim, eu tenho muito estudo, eu tenho algum estudo sobre porto e muito estudo sobre interseccionalidade, sobre gênero e raça, mas eu não consegui aprofundar ainda, uma hora eu vou fazer isso, aprofundar na questão, interseccionar tudo isso, porto e questão de raça e questão de gênero. Perfeito. Mas é um projeto mais para frente. Tá no caminho certo. Por enquanto ainda estou no mestrado. Eu faço mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, estudando uma categoria que é majoritariamente composta de mulheres negras, né, que é o CEI Conservação, e na especialização que eu também fiz na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eu estudei a questão do trabalho portuário relacionado às docas, né? Então eu estudei todo o histórico, mas especificamente o período histórico de 61 a 66, né? E toda uma questão que tem sido hoje denunciada do envolvimento da companhia Docas, né? Que pertencia à família Guinle, com a tortura interna dentro da própria companhia, dentro do Porto de Santos, e vitimando vários trabalhadores portuários. Mas, além disso, aí eu acabei mudando, então, na continuidade, mas nessa análise histórica, né, do Porto de Santos, eu acabei tendo acesso a várias questões que a gente, às vezes, não tem muito acesso, e coisas que me deixaram bastante intrigadas, assim, algumas descobertas de pesquisa, né, que me deixaram bastante intrigadas e feliz. Feliz por ver, né, uma história não contada do Porto, poder ter acesso a uma história não contada do Porto, né, que é justamente uma história para além do imigrante, né, porque a história do Porto ainda é contada como se o Porto fosse, os trabalhadores portuários fossem todos imigrantes, e uma história que também inclui mulheres, né? Então, assim, não é de agora que as mulheres estão no Porto. As mulheres, o Porto não existiria sem mulheres. Perfeito. Essa é que é a verdade. Perfeito. E é uma coisa que a gente não tem essa visibilidade mesmo, né? A gente é muito reforçado pelos vieses e pelas imagens, né? Que a gente vê. A gente sempre vê a imagem do estivador, né? A gente sempre vê aquelas fotos super antigas, né? Os vieses, eles são muito reforçados por imagens. Esse é um dos nossos objetivos aqui do podcast, né? A gente só botar mulheres que têm uma relação com o Porto, né? Que tem uma vivência, né, técnica e prática e uma vivência acadêmica para conversar sobre isso, né? Vocês não se conheciam antes, né? Não. Então, não. Esse já é uma das coisas mais legais, assim, Agora né? eu vou precisar dela para ela atualizar isso, né? Porque Exatamente. o que está lá na história do Porto é um trabalho que não necessariamente hoje é na realidade. Então, assim, a gente precisa dela e desse todo estudo, desse empenho dela, para que ela traga isso na atual realidade. Sim. E eu convido você para ir ao Porto, para você visitar lá, para você ver toda a nossa história e ver que não é necessariamente
como está escrito nos livros de antigamente. Então mudou muita coisa e eu acho que seria legal passar isso para as pessoas lá fora, para que ver que as coisas estão mudando. Aos pouquinhos, mas estão indo. E as mudanças estão acontecendo tanto, né, que a gente tem aí uma grande empresa do Porto, né, apoiando um projeto como esse, que discute gênero e Porto. Talvez há alguns anos atrás isso não fosse possível, isso não atraísse tanto interesse, né, porque essas pautas estão crescendo, estão ganhando espaço, e ainda bem, né, a gente precisa discutir. Gente, de novo, é a cidade com mais mulheres no país, maior proporção de mulheres do país. A gente precisa falar de gênero, né? Não só isso, né? A gente é uma cidade que tem a maioria de mulheres no Brasil. A gente é uma cidade que também tem maioria de pessoas negras no Brasil. A gente é uma cidade Sério isso? Sério. Não, maioria de pessoas negras não. A gente tem uma grande proporção de pessoas negras no estado de Salvador, São Paulo. Né? Salvador é a mais segundo lugar em mulher e a exatamente. cidade mais negra, Exatamente. Né? Perfeito. Mas a gente tem uma grande proporção de pessoas negras na cidade de Santos. E a gente, ao mesmo tempo, porque assim, a questão não é nem que assim, agora começou, não, é que assim, já existia uma história de mulheres no Porto, mas a gente não consegue ter acesso a essas histórias, justamente por causa disso que ela colocou. Que é o que a gente estava conversando lá fora da Sacaria, né? Hoje em dia tem uma questão de trazer a história, né, e ter espaço de ter uma política total, não só pública, mas também de empresas privadas que querem dar esse espaço para poder debater essas questões, né? Sim, que é ótimo. E tem uma história que é curiosa, né, que eu acho que é legal a gente falar disso, né, que as mulheres ao longo dos séculos, elas, quando se falava de mar e mulheres, né, tinha acho que um contraste. Algumas pessoas tinham essa superstição, né, que mulheres eram sinal de mau agouro, né, só que ao mesmo tempo, se você pega os barcos, as embarcações, etc., muitas embarcações sempre tiveram o nome de mulheres, né? Tinha a coisa da sereia, né? Então, é muito curioso, né? Pensar que as mulheres são responsabilizadas, né? Assim, ou pela sorte ou pelo azar no mar, né? Assim, o que você me diz sobre isso, Helena? É um viés misógino, né? Da nossa sociedade, mas da sociedade branca, né? Perfeito. Porque quando a gente fala sobre a questão afrocentrada, a gente vai ter que Iemanjá é a rainha do mar e ela é a mãe de todos, Perfeito. né? De todas as pessoas. Então a gente e a mãe dentro da perspectiva afrocentrada, ela é um poço de receptividade. Então, ao contrário da objetificação que a gente vê na cultura ocidental, da mulher que é um carro, da mulher que também tem isso, moto recebe nome de mulher, carro recebe nome de mulher, barco recebe, ou seja, mulher é coisa, é mais uma propriedade. Perfeito. Tudo que é propriedade recebe nome feminino e não masculino, né? Maravilhosa a sua sentido. fala, e eu queria só reforçar uma coisa que as pessoas não associam isso, mas você levantou um gancho que é importante a gente lembrar. O dia do aniversário do Porto de Santos é o mesmo dia de Iemanjá. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. E eu fico abismada quando a gente fala pouco disso, né? É uma coincidência ou não é? Eu realmente não sei. Olha, provavelmente não seja. Quando a gente pensa no Porto de Santos e quem são os trabalhadores, né? E eu vou falar os trabalhadores porque falando da questão histórica, majoritariamente masculino, ainda que a gente saiba que exista uma presença muito grande de mulheres e muito considerado a questão da proporção de pessoas negras nos trabalhos, certo? Muito antes, inclusive, da greve de 1876, que é considerada como a primeira turma de pessoas negras, o que não é uma verdade. Mas ainda que se considere isso, bom, desde 1876 nós temos pessoas negras trabalhando na questão trabalhando no Porto. É uma grande quantidade, sabe? Inclusive a gente vai verificar que boa parte das famílias de classe média negras de Santos tem uma forte ligação com o Porto. Perfeito. Certo? Então, o Porto é responsável por essa ascensão individual de algumas pessoas dentro da cidade de Santos, né? Então, a gente vai ver que realmente tem uma ligação muito forte. O Porto de Santos, como o Porto do Rio de Janeiro, é um porto negro. Perfeito. No Rio, isso é muito mais... tem muito mais pesquisa a respeito, né? Até porque o Porto é dentro da pequena África, então tem todo um trabalho já muito consolidado de pesquisa naquele setor. E aqui em Santos, a gente ainda não tem essa pesquisa tão organizada ainda. A gente depende muito ainda das memórias orais, né? Das pessoas
E tem se feito um trabalho de levantamento disso muito interessante, inclusive pelo Museu do Café. Que legal. E quais histórias, assim, Helena, você acha que a gente devia conhecer mais, né, sobre mulheres no Porto, ou mesmo histórias que, de repente, se fala um pouco, né, e que tem ligação com o Porto, com a questão racial e etc. Tem alguma que você lembra, assim? Olha, tem uma coisa que eu acho muito curiosa sobre mulher e Porto. É que uma vez um portuário mais velho, né, conversando, eu gosto muito de conversar com gente mais velha, é uma questão da própria... Eu sou uma mulher de candomblé, então, a respeito aos mais velhos, é algo que é muito ensinado pra gente desde da nossa iniciação. Então, eu gosto muito de falar com o pessoal mais velho. E aí, falando com as pessoas mais velhas, a gente veio umas histórias, né? Sim. Bem interessantes. E uma delas falava sobre a questão das primeiras greves, né? E aí eu fui confirmar que a gente verifica isso na própria biografia da Pagu, da Patrícia Galvão, que havia um envolvimento das esposas dos portuários ativamente nas greves. Então, muitas vezes, os portuários paralisavam, mas assim como hoje a gente depende muito do caminhão, né, dos caminhoneiros, Sim. naquela época se dependia muito dos ferroviários. E os ferroviários tinham bastante direitos garantidos. Foi uma das primeiras categorias a conseguir direitos trabalhistas, né? E as mulheres, as esposas de portuários, iam para a linha do trem para convencer os ferroviários a pararem, porque os maridos estavam parando. Então viravam e falavam: você acha correto que a sua família tenha direito e a minha esteja passando fome? E elas faziam um trabalho de base, um trabalho de convencimento para a paralisação desses trabalhadores em solidariedade aos portuários. E outra história curiosa que falo é que, assim, quando era chamada a greve dos portuários, a primeira categoria a aderir à greve, além dos portuários, eram as prostitutas. Eu ia tocar no Isso assunto. É novidade. E assim, sempre foi muito... Lógico. Sabe que não é novidade? Quando você fala com um portuário, já viu quando você fala portuário, aquele dia que ele fez um bom trabalho? Qual é a frase que ele solta? Hoje não tem puta pobre. Então não é... Gente, assim, eu sou filha de portuário. Meu padrasto é portuário. Perfeito. Eu sou casada com um trabalhador do Retroporto. O meu bisavô era portuário. Então, assim, a gente sabe. Tem na família, né? A gente escuta as coisas, né? Não, que curioso isso, né? Assim, porque eu estava lendo a sua biografia e existem cargos, ocupações, funções, né, que a gente não sabe, né? E eu quero te perguntar, eu avisei elas, gente, antes da gente começar a gravar, que eu ia fazer perguntas, porque eu não manjo de Porto. As especialistas estão aqui na minha frente. O que é um bagrinho? Então, o meu bisavô, ele trabalhou o trabalho dele mesmo era como cozinheiro da Marinha Mercante. Mas ele também trabalhava como bagrinho, que é a pessoa que não é um estivador. Ele pega os trabalhos que sobram do estivador. Então, é um apelido. Né? É o nome que eles deram lá, não sei por quê. O que é um trabalho que sobra do estivador, porque, por exemplo? Às vezes, tem a quantidade de trabalho na parede, certo? Nem todos os trabalhos são pegos por estivadores. Eles vão lá, colocam a carteira preta e vai pegando os trabalhos. Às vezes sobra trabalho. E essa sobra de trabalho não vai ficar parado no porto, concorda? Sim, entendi. Então vão essas pessoas que não têm ainda a carteira preta e pegam esses trabalhos. Esses são os bagrinhos. Ah, perfeito. E o apelido do meu avô era mais velho. Era o quê? Mais velho. O apelido dele era mais velho. Ô, Fabi, e é uma realidade diferente, né? Porque, pelo que eu sei, tá? Em relação à construção imagética, né? E os vieses, né? A gente teve fases do Porto onde tinha a questão das sacas nas costas, trabalho humano, né? Sim. E hoje a gente tem um trabalho muito mais automatizado, né? Muito mais robusto, sim, né? E assim, e você, né, com o poder... Gente, ela é muito poderosa no Porto, né? Ela tá ali... Nas alturas. Você mexe, né? Você faz o trabalho, não sei se eu tô tendo uma leitura correta, né? Mas que muitos homens antigamente faziam ao mesmo tempo, é isso? Isso, eles faziam mais braçal. Isso. Que nem o que a gente tem hoje de recurso nos equipamentos, antigamente não tinha, e eles tinham que fazer o trabalho braçal. Por exemplo, girar carga.
Hoje em dia a gente tem um recurso na própria cabine de fazer o giro da carga. O que é o giro da carga? Girar a carga, é você fazer o movimento dela horário e anti-horário. Tá, perfeito. Antigamente não tinha, então como que fazia esse movimento? Com os estivadores empurrando a carga e estufando ela, enfim, fazendo todo o trabalho braçal para poder armazenar a carga dentro do porão do navio, como tem que ser feito. Só que às vezes o equipamento não tinha como fazer aquilo por questão de recurso. Perfeito. É onde entrava eles lá dentro do porão. E era um trabalho extremamente perigoso, extremamente... Deve ter morrido muita gente lá. Isso eu ia comentar, assim, né? Assim, hoje a tecnologia, né, e o fato de você automatizar alguns processos, né? Trouxe como parâmetro a segurança. A segurança, e muita gente fala, putz, a gente vai reduzindo os empregos, né? Mas ao mesmo tempo a gente ganha uma eficiência e talvez, né, realmente a proteção da vida, né? E deixar talvez os seres humanos poderem fazer coisas que, né, Sim. Só eles poderiam fazer de fato. Eu estava até explicando para ela lá fora que hoje em dia os estivadores, trabalhando num terno de navio de container, ele basicamente ele fica acompanhando o que o operador faz, porque tem alguns pontos que o operador não tem visão, que é o que chamamos de roll cega, que o porão ele é muito fundo, então você já está muito alto no equipamento na cabine. Isso para você ver de terra. Na terra até a cabine você já está muito alta. Imagine você acessando um porão do navio que ele é extremamente fundo e como que você vai enxergar determinadas coisas lá embaixo. Então é onde entra o estivador para nos sinalizar, para nos orientar que aquela carga está armazenada corretamente. Porque se você armazena um container errado no porão do navio, você danifica todos os que vão em cima. Gente, eu nem sabia que o container ia no porão do navio, eu só achei que ia em cima, vai muitos containers no porão. Ou seja, além do que a gente vê, tem um monte de coisa lá embaixo também. Muito, extremamente fundo. E lá embaixo, então eles entram, eles acessam o porão do navio, eles ficam lá embaixo e eles ficam sinalizando para a gente, ou comunicando pelo rádio, HT, de que está correto ou não. Se estiver errado, ele fala o que a gente precisa fazer. Então, ele tem todo o treinamento de como que funciona a máquina. Então, ele vai nos orientar sobre funções que a gente vai precisar fazer com a máquina para poder ajustar aquela carga. É outro trabalho do estivador, né? Assim, é o mesmo nome, mas a função é outra, né? Aí onde entra o trabalho braçal hoje deles, quando eles têm que fazer a peação. Porque todos os contêineres que vão no convés do navio, ele tem que estar amarrado pela estrutura do navio. E quem faz essas amarrações? São os estivadores. Perfeito. Os estivadores que vão lá e fazem toda a amarração, tem toda uma técnica. Que não é simplesmente ir lá prender o macaco e ir embora, não. Tem uma técnica de cruzar corretamente, que se você não cruzar conforme o navio vai lá para o mar, ele cai tudo. Então, assim, tem uma técnica para estar fazendo isso. Então, o trabalho braçal deles hoje seria fazer essa parte de peação. Acompanhar um termo seria um pouquinho mais tranquilo. E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, você tem amigas que você conversa sobre esse tema? Tem as operadoras de RTG de dentro do terminal, que hoje em dia, graças a Deus, consigo abrir um leque aí de oportunidade para as mulheradas, e as mulheradas tá vindo com tudo. Legal. Elas já entram muitas delas entram na carreta, né, para ser motorista, para conseguir futuramente um recrutamento interno, que era a minha visão lá atrás, em 2008. Então, assim, elas já entram no terminal com a apostila embaixo do braço estudando. Que é para quê? Para quando surgir a oportunidade do recrutamento, elas estarem totalmente afiadas nas ITs para poder passar na prova. Legal. E tem as mulheres que estão assumindo, estão vindo com a corda toda. E é muito louco. É lindo de se ver. Não, é maravilhoso. E assim, né, eu acho que a gente tem uma lacuna, né, que são lacunas que a gente não pode ignorar, que são super estruturais. Mas a mulher tem que ter o dobro de estamina, de energia, de determinação, né? Sim. E é muito curioso que, ao mesmo tempo, eu vi um dado que as mulheres começam a perder a confiança em si a partir dos 9 anos de idade, por uma série de razões, né? Então, eu gostei muito de ouvir a sua história, né? Porque, primeiro, você foi inspirada pela sua família, talvez por homens da sua família. Você teve ambição, né? E o pessoal detesta, não gosta muito dessa palavra, né? Ambição. Mas é muito importante que as mulheres tenham... Não, e as mulheres precisam ter esse tipo de ambição, de olhar, essa vaga é minha, esse futuro é meu, né? E você
fez uma transição muito interessante com a maternidade também, né? Sim. Que é uma coisa que é muito mandatória na carreira das mulheres, né? De, cara, a Administração, né, em si. administração de tempo, mas ao mesmo tempo, quando a mulher ou ela vira mãe, né? Ela tem uma vontade de transicionar. Ou ela vive muitos dilemas por conta da economia do cuidado, Sim. né? Que é uma Não é pressão surreal, Sim. né? Ou ela fala assim, não, eu quero... Ela faz uma virada, né? Ela ouve um chamado, né? Eu assim. entrei nessa virada. Que legal. Na Quer verdade- contar? Peguei essa virada. Não, imagina, Pode quer continuar. contar como foi, assim? Qual foi o clique que você teve? Eu vou dar um futuro melhor pro meu filho, é isso? Então, o clique foi assim, eu sou formada DM em contabilidade, então assim, eu falei, meu Deus, para eu poder ganhar dinheiro, hoje em dia filho é um custo. Aham. E eu não queria ter um filho para poder ali ficar limitado, eu queria Perfeito. poder oferecer o mundo para ele que nem meu pai pode me oferecer. Legal. Então assim, eu queria dar oportunidades para ele. O que seria oportunidades? Estudar numa escola boa, fazer um inglês, que hoje em dia é fundamental. Então, assim, eu queria poder proporcionar isso para ele. E como que eu poderia proporcionar isso para ele? Tendo um emprego bom. Uhum. Onde eu trabalhava, ele me limitava em algumas partes por questão financeira, porque, gente, escritório não paga, assim, Sim. absurdo. E era uma escola pequena, enfim. Eu falei, o Porto, a minha família toda é do Ambição Porto. de carreira, muito A minha bom. família todinha é do Porto, e eu via, tipo, como que história, né, de domingo, de almoço em família, era Porto. Falei, gente, esse é o caminho. E é o maior porto da América Latina, né, gente? Você Pô, trabalhava em escola? eu trabalho em escola de informática. Aí eu peguei e falei, não, vamos lá. Quando deu aquele estopim mesmo, quando eu comecei a procurar escola para o meu filho, eu falei, gente, como escola é cara. Uhum. Como escola é cara. Aí eu falei, não, vamos lá. E foquei e Muito fui. legal. Tanto é que no meu recrutamento, os meus colegas de trabalho falavam assim, Fabi, você sabe quantas vagas tem? Eu falei, não sei, mas eu só preciso de uma. Maravilhosa, maravilhosa, gente. Eles, Guardem essa frase quando vocês estiverem participando de processo seletivo, hein? sim, eles ficavam assim, tipo, oriçados, assim, porque o edital lá do recrutamento não divulgava quantas vagas seriam. Perfeito. Porque isso é divulgado na entrevista, então você nem passou na prova e já quer saber coisas Sim. ainda que é de entrevista. E eles ficam, Fabi, tu sabe quantas vagas tem? Tu sabe quantas vagas tem? Eu falei, eu não sei, mas eu sei que eu preciso de uma. E ela é minha. Só E falta ela é ela minha. completar, ela é minha. Você ia comentar alguma coisa? E assim, tem algumas questões sobre a questão sobre a maternidade, né, que a gente não pode romantizar. Sim. Sim. Né? E eu tenho bastante preocupação com isso. Digo, romantizar a relação do empregador Perfeito. com a pessoa, né? Porque, na verdade, tem duas coisas que eu achei muito curiosa na tua fala. Uma é que, assim, você saiu de um lugar que é pouco valorizado porque ensino, né? É uma Sim. parte da reprodução social, né? E, portanto, é desvalorizado para poder assumir um locus de homem, Uhum. né? E só por isso você ganha mais. Então é muito curioso, a gente às vezes não entra no debate de que não é só as mulheres poderem ocupar os espaços que são tidos como de homem, mas também é a valorização de trabalhos Perfeito. essenciais que são realizados por mulheres, né? E a isso outra mesmo. questão é que, assim, um dado só que eu acho que é importante, 2/3 das mulheres que retornam de licença maternidade são demitidas. Sim. Então, às vezes, assumir a questão do trabalho de cuidado em casa não é uma opção, né? isso Não é mesmo. uma escolha Sim. da mulher, mas uma imposição do mercado de trabalho que a gente sabe, é machista sim ainda, Uhum. e que impõe a essa mulher com o filho pequeno a obrigatoriedade de ficar em casa, porque, em tese, toda mulher que tem filho acaba tendo muitas faltas, o que a gente vê que não tem comprovação nenhuma. E que é um viés, exatamente, é um super viés, né? E além disso, tem uma outra coisa, tem a própria culpa por um problema estrutural da mulher, achar que ela não vai dar conta, e assim, eu não tenho dado em números, mas o turnover em empresas é maior entre as mães, porque elas se sentem tão pressionadas e tão culpadas, elas querem trabalhar, mas querem estar com a família, né? E é um viés, né? Um viés estrutural horroroso. Mas né? eu acho que não é uma questão individual. É uma Não, questão, total. é uma questão realmente social. Estrutural, porque, pra mim é uma questão estrutural. não sei se estrutural, mas eu penso que muito mais social mesmo, porque quando a gente está trabalhando, eu imagino que você tenha sido questionada várias vezes, mas você vai trabalhar com um filho de 3 anos, Aham, sim. mas você...
Eu lembro que quando eu usei também a minha licença maternidade para estudar. Eu estudava muito na licença maternidade e meu filho era super tranquilo, um bebê, sabe? A minha família me deu todo o apoio e as pessoas ficavam, mas você vai trocar? Sim, não estou trocando, eu estou buscando um futuro melhor para o meu filho. Sim. E então assim, tem uma pressão social muito grande nesse sentido, muito grande. E uma compreensão equivocada, e a gente não vê ainda uma política pública bacana no sentido de um fomento maior para as empresas de combaterem isso. Porque se tivesse um incentivo maior do governo, provavelmente a gente não teria uma demissão em massa tão naturalizada. Exatamente. E assim, né, a gente, voltando um pouquinho no que você falou, né, dessa valorização dos espaços que são trabalhos de mulheres, né, parece que a gente perdura um pensamento da década de 50 nesse aspecto, né, que assim, o que uma mulher podia ser na década de 50, né, professora, enfermeira, costureira, secretária, né? Que são profissões que até hoje, né, não tem não ambicionam, né? Assim, e essa coisa do locus do homem é muito forte, assim, uma fala que é muito forte na área de tecnologia, né? A gente sempre pensa no programador, apesar das mulheres, né, estarem ocupando cada vez mais espaços, né? Então, isso é um fator de mobilidade social, né? Eu ouço a sua fala e penso em mobilidade social, né? Toda mudança e transformação e olhar para o porto e ocupar um espaço no porto teve a ver com a sua própria visão de se mover socialmente, né? De conquistar um futuro, né? E que injusto, né? Que ela tenha que se movimentar sempre, ao invés da sociedade valorizar um trabalho que é de suma importância, né? Porque assim, quando a gente pensa no próprio trabalho do cuidado dos filhos, né? É um trabalho de suma importância, ou um trabalho como o que eu estudo, por exemplo, que é de limpeza, né? Asseio e conservação. Gente, não tem uma faculdade que funcione sem a pessoa que está ali limpando. Não tem nenhum ambiente que funcione sem a pessoa estar ali limpando, certo? E é um trabalho extremamente desvalorizado e que é realizado por mulheres negras majoritariamente. E a gente o tempo todo tendo que provar que a gente é capaz, né? Exatamente. E tem um outro dado... O bom é que a gente não se cansa. Assim, mas às vezes cansa, né? Vamos falar, a gente não se cansa, mas tem dia que a gente fala, Jesus do céu, mas a gente toma eu vou ter que explicar isso de novo, né? A gente toma um banho, passa o rímel, exatamente. Faz uma escova no cabelo e volta tudo. É isso aí, exatamente. E tem um dado, né, que eu acho que é legal a gente trazer aqui para essa conversa, que a gente tem aí 1,2 milhão de trabalhos marítimos no mundo e que as mulheres são 2% dessa força de trabalho. Só que olha que curioso, 94% das mulheres nos trabalhos marítimos está concentrado na indústria de cruzeiros e não no business, né, no porto. Mesmo assim, na área de negócios, de trade, de comércio exterior, né? E se a gente for pensar, né, cara, é 2%, né? É 2%. É muito pouco. É muito pouco, né? O que vocês acham disso? Queria muito ouvir a opinião de vocês. Acho que tem que falar com ela primeiro. Fabi, você se sente 2%? Eu me sinto 100%. Maravilhosa, é isso. Eu vim para ocupar 100%. Quando falava assim, não vai dar certo, é mulher, não vai dar certo, por quê? Mas quem falava isso? Alguém falava, você só percebia Você percebe o jeito, você percebe, tipo assim, aquele olhar para você, será que vai dar certo? O descrédito estrutural. Né? Isso no primeiro... Eu lembro que quando eu passei no processo seletivo, que foi nomeado lá quem passou, quem não passou, para poder ir ao Peru, e no meu grupo eram 17 homens e somente eu de mulher. Tá. Então ali eu já tomei aquele baque, né? Falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Mas vamos lá. E fui. Então, assim, você vê que as pessoas, assim, elas te olham e ela tem essa leitura. Aí você fica falando, não, mas você é mais que isso. Você pode mais. Sim. Não, isso aí não é seu limite. É que a gente também precisa ver os exemplos, né? Sim. Por isso que é importante, né? Você participar, você conversar, você tá sendo gravada, a sua história está sendo documentada, né? A gente precisa... Uma menina de 9 anos de idade precisa ver que essa é uma profissão que pode ser para ela também, né? Assim, que ela não precisa ser confinada às profissões de
Padrões. É horrível falar isso, né? Mas aquele pensamento da década de 50, né? A mulher só pode ser isso, isso e isso, Ela né? pode ser o que ela quiser, Hoje, gente. hoje a gente tem um espectro muito, muito maior, né? Eu lembro que eu tirei a habilitação com 18 anos. Não via a hora de tirar a habilitação, gente. Meu sonho era dirigir um carro, moto, não via a hora. O oposto de mim, gente. Nossa, gente, mas é liberdade. É libertador, gente, te dá uma autonomia incrível. Olha, questionável. Esse é um ponto polêmico. Porque liberdade, para mim, num país, é poder usar o transporte público. Concordo plenamente. E isso Sem é... sombra de dúvida. Isso é um pânico. problema... Então, mas é Mas isso. o seu pânico é por quê? Exatamente. É que quando eu assédio. penso... É sobre Então, isso. eu penso já naquele fator. Vamos dar o exemplo que nem hoje. Eu saí da madrugada, vou pro Sim. ponto de ônibus, gente. Às vezes o navio tá ali às 3 horas da manhã, a gente vai embora para casa. Eu fico me imaginando num ponto de ônibus, 3 horas da manhã, Exatamente. vulnerável. Mas você entende que você não tem medo do transporte público, você tem medo do assédio de estar Exatamente. sozinha na rua porque você é mulher, coisa que nenhum dos seus colegas passa. Aí eu penso já o quê? Eu estando dentro de um ônibus, que nem quando eu tô trabalhando de manhã, que eu teria que pegar ônibus 5 e pouca da manhã, parando num ponto e assaltando todo mundo, você lá vulnerável a tomar um tiro. Gente, é sério, eu tenho medo. Embora com o carro também, você parando no semáforo, podem te abordar. Exatamente. Mas assim, parece que você fica menos vulnerável no trajeto até o ponto, do ponto até o seu destino. Então, assim, eu me sinto um pouco vulnerável nesse sentido. Talvez o transporte não seja totalmente ali a válvula de escape. É o que tem ao redor dele. Mas é isso, e assim, né? A gente ainda tem uma discussão muito longa, né? Porque a gente moldou uma sociedade muito focada em coisas, né? Assim, a gente está nessa sociedade, né? E cada vez mais, eu acho que a mulher tem um papel fundamental nisso, né? A mulher, ela tem uma visão de comunidade, ela tem uma visão de comportamento, ela tem de comportamento de comunidade, né? De compartilhamento, né? Humanismo, né? E eu acho que a mulher pensa pelo grupo sempre, né? Sim. Ela não tem essa coisa super individual, né? Então, a partir do momento que uma mulher se sente segura no transporte público, você certamente tem uma sociedade melhor. Eu bato muito nessa coisa do carro, né? E é óbvio que eu ando de carro, uso aplicativo pra caramba, Sim. tá, gente? Mas eu não tinha vontade de dirigir porque eu sempre acreditei, bonitinha, parece romântica, mas não é, tá, gente? Porque eu sempre acreditei numa cidade que o transporte deveria ser para todos, né? Não deveria ser uma coisa individual, onde eu tô sozinha ocupando um lugar para 4 pessoas, né? Meio aquariana, assim, um pouquinho, tá, gente? Eu acho legal essa união das mulheres, que nem quando eu tô num vestiário, me trocando para poder ir para operação ou até mesmo para ir embora, que é onde a gente tem contato com as outras mulheres de outras equipes. Tipo assim, a nossa conversa é baseada o quê? Sempre assim, uma dando força para outra. Uhum. Não, se você foi promovida, era a minha função antiga, olha, pensa bem, isso aqui é ruim, isso aqui é difícil, isso aqui você tem que fazer assim. Pô, tu tá em qual equipe? Eu tô em tal equipe. Pô, fulano vai te dar uma assessoria boa, porque fulano, ele já tem mais aquele tato, porque você vê que com a família, com o filho, a mulher, você vê que ele tem um comportamento diferente, menos machista. Então você fala, ele vai te dar mais abertura de ensinamentos. Elas fazem um mapa de machismo dentro da Sim. empresa, maravilhosas, hackeando o sistema. Porque você tem que saber ali direcionar para você saber onde você Sim. vai estar mais à vontade, onde você vai recolher mais informações. Buscar os aliados, né? Sim. É a busca dos Solidariedade aliados. de classe, na verdade. Exatamente. Aí a gente tem essa conversa onde a gente percebe o quanto que a gente é unida. Que a gente fala, meu Deus, a gente tem que se unir, porque se a gente for umas quantas outras, acabou. E acho muito legal isso que você coloca sobre a questão. Eu não gosto da palavra aliado, não, porque eu não Você acho não que. gosta? Não gosto. Olha, você Tem precisa duas me palavras ensinar que eu isso, não porque eu uso gosto. muito a palavra aliado. Duas palavras que eu não gosto: é aliado e empoderado. Empoderamento. Gente, eu não Empoderamento suporto eu tenho mais essas problema duas. também. Eu não suporto essas duas palavras. Porque assim. Poxa, mas eu gosto tanto de aliado. Eu não gosto, não. Eu gosto de solidariedade de classe. Qual porque, palavra assim, a gente podemos substituir eu com acho que aliados? solidariedade de classe Mas mesmo. olha, porque tem pessoas que compreendem. Porque assim, tem pessoas que compreendem que não vai ter como a gente superar todas as mazelas que a gente tem mesmo no trabalho, porque convenhamos, por mais que a ambiente de trabalho seja boa, a empresa seja legal, a gente precisa lutar por direitos, e assim, a empresa não vai dar nada, a gente tem que lutar junto, Sim. certo? E aí quem é que vai, e assim, eu falo até para poder ter uma segurança maior no trabalho, essas coisas básicas mesmo, a gente precisa ter efetivamente aquele colega, e aquele colega ali, ele compreende que você não é uma mulher, que
que você é um colega dele, uma colega dele, você é uma igual a ele. A superação do machismo se dá justamente quando o homem percebe que aquela mulher que está ali do lado dele não deve ser objetificada. Isso que você está E falando. isso é solidariedade de classe, cara. Isso que você está falando descreve o que eles falam para mim diariamente. Sabe o que eles falam para mim? Você não é mulher, você é operador. Eu fico, ótimo. Você é operadora. E eles têm que aceitar ótimo, isso. Ótimo. Exatamente. Então, assim, eles não conseguem me enxergar lá, tipo assim, diferenciar pelo fato de ser mulher, tem que ser tratada assim, porque você é homem, tem que ser tratada assado. Eu não consigo perceber essa diferença entre eles. Existe algumas pessoas, sim, que têm esse tipo de comportamento, mas, assim, no grupo que eu peguei como aliados, que eu estou, que essa palavra que você não gosta, que você vai me dar outra para eu usar junto. Você pode usar o que você quiser, só mas você aumentar meu leque, tem que aumentar meu leque. Então eu percebo assim, mais assim, aconchego, sabe? Eu percebo que eu tô ali meio que protegida, porque eles me dão ferramentas, tanto é que até hoje aparece alguma carga diferente, eu ligo para um colega de trabalho. Legal. Eu pergunto para ele, eu falo assim, chamo ele no rádio, eu falo assim para ele, ô fulano, tipo, tu já pegou essa carga? Ele fala, Fabi, nunca peguei. Aí eu falo, tá, se liga, aqui tá assim, assim. A gente começa a trocar informação, conhecimento. Aí ele fala, ó, eu fazia assim, mas assim não vai acontecer tal coisa? Puta, é mesmo, então vamos tentar fazer de outro jeito. Então a gente meio que tem uma discussão ali via rádio, que cada máquina tem seu rádio HT, então a gente fica ali tentando ali contornar a situação. E no final dá tudo certo, porque ninguém sabe tudo nesse mundo, né? Então a gente está ali eterno aprendiz, a gente está todo dia aprendendo alguma coisa nova. E ele me dá esse respaldo. Pelo menos eu ainda não tive problemas. Mas quando tiver, eu acho que eu vou entrar pra guerra. Eu vou entrar pra guerra. Sabe o que você falou, Helena, essa coisa da classe, né? Eu acho que a gente está num contexto e numa cidade que deveria ter mais essa consciência. E a gente tem pouquíssimo. E toda vez que eu tô numa conversa, eu boto a palavra classe, nossa senhora, né? Por isso que a palavra aliado, não, você precisa ser meu aliado, vem cá, entendeu? É a palavra assim mais light. Liberal, assim, mais branda. Talvez. Aí vem ela... Eu sou um pouquinho. Aí vem ela pra falar que não é tão, né? Vamos tentar achar outra. Não, mas assim, eu acho que também a gente está num período, eu não sei se você gosta dessa palavra, tá? Mas a gente está num período de letramento coletivo, né? E eu acho assim, quando você nasce na classe média, você chega uma hora que ou você tem que entender, né? Que você é parte da solução, ou você vai ficar cego ou cega para sempre sendo parte do problema, né? Essa é a fotografia que eu vejo, né, no meu entorno, né? Por isso que a gente discutir as coisas, como a gente está discutindo aqui, né, como a gente está concordando ou discordando, Sim. é o primeiro passo, né? E cada um, quando eu falo de letramento coletivo, cada um está numa fase diferente, né? E às vezes a gente perde um pouquinho a paciência, às vezes a gente perde, Sim. né? Mas a gente perde, Somos seres né? humanos, né? Mas às vezes, na maioria dos casos, a gente tá talvez saindo de uma fase... anos 90, né, gente? Anos 90 foi difícil, né? Foi puxado, né? Vamos falar. Pra mulher, então, gente, foi puxado. Então a gente tá nessa fase, assim, de desmamar dessa coisa dos anos 90 e ter que ensinar muita coisa ainda pra gente que tá morando nos anos 90, né? Tem casos. Habitou lá e ficou. Tem gente que parou nos anos 90. Tem gente que parou no século passado. Né? Talvez. O século passado Mais pra não, trás. século retrasado, na verdade. Anterior, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, né? A gente falou dos 2%, né? A gente falou dessa concentração aí dos trabalhos no cruzeiro, né? E tem um outro dado aqui que diz, né, que em alguns setores da indústria marítima a gente está falando de 29% da força de trabalho total, tá? Do sexo feminino, e 39% das funcionárias estão em cargos de gerenciamento intermediário. Então, o que eu queria trazer aqui? A questão da liderança da mulher no porto. Você citou alguns casos, né? Que liderança não é cargo, né? Liderança é a mulher do ferroviário indo lá, né? Do portuário. Do portuário, desculpa. E falando com os ferroviários, né? E provocando a mudança, né? O que vocês veem em relação à liderança feminina nesse cruzamento do porto e de gênero também, tá, Helena? Então, nessa questão do cruzamento
da intersecção, né, da encruzilhada entre porto e gênero, algo que eu acho que é bastante importante, e eu acho que assim, tem uma questão muito presente na construção social machista que a gente tem do Porto, que é a questão da invisibilidade do trabalho das mulheres. Então eu citei uma participação importante das mulheres na questão desse trabalho reprodutivo, né? Seja na questão da prostituição, seja na questão da companheira, da esposa, enfim, desse trabalhador portuário. Mas a gente também vai ter todo um trabalho relacionado a Porto, todo um trabalho realizado no Porto, durante todo o período do café, que também é invisibilizado. Então, na verdade, o que a gente tem é uma quantidade imensa de mulheres, certo? Que simplesmente são apagadas da história, que são as catadeiras de café e são as costureiras de sacas de café. Essas mulheres são simplesmente esquecidas. E são mulheres majoritariamente pobres e negras. Muitas delas que desciam no Morro do Pacheco e desciam do Morro do São Bento para trabalhar dentro do porto, para poder fazer, e assim, um serviço extremamente extenuante, de que a gente tem registro através da memória oral. Por exemplo, tem foto disso? Tem foto disso, mas sim. assim, não são fotos, assim, você não vê... Fotos antigas. Então, mas você não vê fotos dessas mulheres como você vê as fotos dos estivadores. Exatamente, né? registrados nos lugares públicos. Tem um trabalho que foi realizado e foi apresentado para mim pela Elis Granado, que trabalha na biblioteca do Museu do Café, sobre essas mulheres que trabalhavam como catadeiras. E eu lembro que uma vez eu levei uma colega, a doutora Patrícia Maeda, para fazer algumas entrevistas aqui sobre Constituinte. Ela estava fazendo a pesquisa dela sobre Constituinte, e nisso, uma das pessoas que eu levei ela para entrevistar foi a Thelma de Souza. E a Thelma de Souza, que eu conheço há muitos anos, me tira de canto e fala assim, você ainda vai estudar as catadeiras. Ela fala, Thelma, eu estou fazendo outra coisa. Você vai estudar as catadeiras, que a gente precisa contar a história dessas mulheres pobres, dessas mulheres negras que estavam ali no porto, que também ajudaram a construir a riqueza dessa cidade. Perfeito. E elas não são contadas. Simplesmente não, é como se não existisse, certo? Então, essa é, para mim, a primeira coisa. A gente precisa resgatar a história das mulheres no Porto de Santos. Existe. Sabe? Perfeito. Não é que, não, o porto não existiria sem mulheres. Perfeito. Sabe? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter. E a outra, é a questão, efetivamente, de continuar abrindo os espaços. Estou aqui com uma vanguardista, né? De continuar abrindo os espaços em outros locos, né? Que não seja só no retroporto, né? Mas que avance para o Porto Seco e avance para o cais. E avance também, Helena, para aquelas salas de poder, né? Assim, uma das coisas que eu sempre falo, tá? Que é quando você vê aqueles eventos onde estão as altíssimas lideranças do Porto, você vê um padrão, né? Geralmente de idade, de gênero e de raça, né? E você sabe que existe ali um status quo que está perdurando há anos. Raramente você vê uma mulher ali naquela, assim, eu tô falando das altas canetas, tá? Eu não tô falando de nível gerencial e intermediário, eu tô falando da altíssima cúpula e da altíssima liderança que não estejam necessariamente ligados aos trabalhos técnicos, operacionais, né? É realmente quem tá com a caneta na mão, né? Então, acho que tem tudo a ver, porque precisa resgatar a história, sim, mas precisa abrir um futuro para lideranças mulheres ali. Mas quando o problema é estrutural, a gente não vai ter que mudar as empresas, a gente vai ter que mudar o sistema, porque afinal ele é estrutural o problema. A gente vai hackear o sistema, né? Eu sempre falo isso, entender, né? A gente está aqui com uma pessoa que hackeou o sistema, né? Maternidade, entendi, ambição, futuro, vou hackear o sistema, né? Ambição, inclusive, que é considerado um crime, principalmente para a mulher, dentro da concepção judaico-cristã, mas que dentro de uma concepção afrocentrada não é, pelo contrário. Perfeito, perfeito. A Yansan é a mãe de 9 que sempre trabalhou. Perfeito. É a dona do mercado. Perfeito. E assim, né, trazer essa questão ecumênica, digamos, né? Assim, isso é diversidade também, né? E essa pauta às vezes nem aparece na diversidade. Diversidade epistemológica, na verdade.
né? Porque a gente fica muito preso a uma epistemologia que é a epistemologia ocidental. Perfeito. Né? E aí se a gente amplia, né? E a epistemologia, estou aqui falando epistemologia, não, é entender que assim, existem saberes, Exato. né? Que não são só os saberes acadêmicos, que não são os saberes que estão ali escritos, né? Perfeito. Existe saber na pessoa que está trabalhando, existe saber na mãe de santo, existe saber... Existem saberes. Os saberes não são só de quem tem título. Sim, os saberes são mesmo. gerais e precisam ser reconhecidos, porque só não são reconhecidos justamente, se a gente quer hackear o sistema, precisa reconhecer esses saberes. Perfeito. Em todos os lugares, né? Perfeito. Você vai numa feira, e o feirante, gente, ele sabe muito, então ele te ajuda muito ali. Se não é ele ali, você leva só coisa que não presta. Opa! Então, assim, Não, e em todos assim, os né, lugares. as coisas dos elementos da natureza que são verdadeiros remédios, né, e provado cientificamente, né, que começa no saber popular e depois é provado cientificamente, e às vezes ela fala, não, isso não, né, assim, às vezes a gente fica negando esses saberes, né, Lutando assim, contra. exato. E faz parte muito de todo o processo que a mulher sofre de perseguição na Exatamente. Inquisição. A gente sempre teve, tanto as mulheres ocidentais quanto as mulheres orientais, sempre tiveram muito acesso a essa questão do conhecimento, né? Exato. A partir do momento que tem a Inquisição e toda a reforma que tem para passar para a modernidade, esse conhecimento é excluído, né? E é Exatamente. retirado das mulheres de uma maneira muito bruta, que é a morte mesmo dessas mulheres, a perseguição dessas mulheres. Não, e quando a gente Triste. pega, né, assim, quando a gente pega liderança, quando a gente fala de liderança e gênero, né, tem uma referência que eu gosto muito, né, um monte de gente falou do filme da Barbie, né, assim, as pessoas ultra deslumbradas com o filme da Barbie, eu, pessoalmente, não fiquei super encantada. Eu não assisti. E aí, você não assistiu? Não. Você não assistiu também? Eu tô Eu assisti. aqui ansiosa esperando o seu relato. Olha, eu acho que para algumas pessoas funciona. Para mim não foi tão tocante. Assim, tem uma cena muito boa no filme, não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu ainda. Mas assim, tem uma coisa que eu fico pensando, né? O quanto a gente não conhece, né, as bases das coisas, né? E sem mudar de assunto, porque a gente está falando, querendo ou não, de cidade, né? E isso acho que eu posso dar um spoiler. O filme da Barbie é todo baseado numa cidade, né? Tem a coisa das cidades, dos territórios, né? Só que, cara, se a gente vai lá para o século XV, existe uma mulher chamada Christine de Pizan, que ela escreveu um livro no século XV falando de uma cidade utópica chamada Cidade das Mulheres, né? E ela cria um diálogo ficcional entre três personagens, que é a razão, a justiça e a retidão, né? Então, essa coisa de discutir sociedades utópicas com mais presença das mulheres, igual a gente está fazendo aqui, né? Que o filme da Barbie faz um pouquinho isso, é uma coisa que está acontecendo desde o século XV. E a gente sabe... Você já tinha ouvido falar da Christine de Pizan? Então, pouca gente ouviu falar dela. Assim, a gente não perpetua, mas todo mundo ouviu falar do Leonardo da Vinci, né? Sim. Era isso que eu ia falar, porque essa é a questão. A gente tem várias e várias e várias autoras escrevendo e muitas vezes não sendo publicadas. Exato. Ou são publicadas, muitas mulheres foram publicadas através de pseudônimo. Exatamente. Muitas mulheres, bom, até aí, ainda atualmente, se as mulheres querem ser publicadas e lidas por homens, elas colocam o sobrenome só, Sim, né? Não colocam verdade. o próprio nome. Né? Então a gente Primeiro, tem essa questão, Sim. efetivamente. E tem uma questão também que a Angela Davis coloca muito, que é a questão da escolha do sujeito histórico. Né? Boa. Como você colocou. Tem alguns sujeitos históricos que eles vão ser passados, né? Como, né? Então, ela fala, por exemplo, o Martin Luther King é citado. Todo mundo conhece Martin Luther King. Mas ninguém fala de todas as mulheres da congregação dele que sustentavam o trabalho. Ele era só o orador. Sabe? Tinha um trabalho importante? Tinha, mas tinha um trabalho coletivo que o amparava. E nessa coletividade tinha a maioria de mulheres. E era esquecida. Né? É a mesma coisa na questão do porto. Quando a gente pensa em porto, a gente pensa sempre, o portuário branco, né, descendente de imigrante ou imigrante que está ali segurando a saca. A gente não fala sobre a questão dos ensacadores negros, a gente não vai falar sobre a questão das mulheres... A minha imagem é mais o estivador negro, tá? Assim, a imagem que eu vi mais repetida é o estivador negro. Aqui na cidade de Santos, não. Aqui na cidade de Santos a gente tem os registros maiores e a história, principalmente a história oficial sobre greve, sobre organização.
são de estivadores descendentes de imigrantes. Porque a gente tem isso muito forte na história do sindicalismo e na história das insurgências dos trabalhadores. Que deveria ser, inclusive, insurgência das trabalhadoras. Só para poder demonstrar como isso é muito forte, por exemplo, quando a gente fala da primeira greve geral do Brasil, a gente fala da greve de 1917. E a gente fala, a primeira greve, mas ninguém fala que essa greve foi uma greve de mulheres. Foram as mulheres que paralisaram. Foram as mulheres as primeiras a paralisarem. Foram as trabalhadoras do cotonifício Cresp, na Moca, em São Paulo. Mais impressionante ainda, essas mulheres, elas paralisam por causa de assédio sexual. Nossa Senhora. Então, a gente vem falar assim, a greve feminista de 2015 na Argentina. Amado, no Brasil, desde 1917, nós temos uma greve que tem características feministas. Certo? Que paralisa por conta de assédio sexual. Tem pauta mais feminista que essa? Certo? Então, é impressionante isso. Essa escolha dos personagens, né, históricos. Quem é que vai passar para a história e quem não vai passar. E perto dessa data foi quando a primeira mulher britânica obteve o certificado de capitã de navio, né? Só que no Brasil, a primeira mulher a se formar em ciências náuticas e se tornar oficial da Marinha Mercante foi em 98. Caramba. Nossa distância, né? Muito. Mas a gente não pode esquecer que em 1917 o mundo passava por uma grande revolução, né? E a Revolução Russa também provocou a liberação das mulheres na Rússia, né? A gente tem toda a obra da Alexandra Kollontai, da Krupskaya, que vai demonstrar os avanços que as mulheres tiveram. Naquele momento, uma mulher podia ser portuária. Uma coisa que eu ia perguntar para você, Fabi, assim, você contou toda essa jornada de aprendizado e etc, e assim, as imagens, quando você procura um vídeo seu no YouTube, né, são muito impactantes, né, é você numa cabine, que você já me contou antes que não é uma cabine pequena, né, eu achei que era um negócio minúsculo, e você operando um negócio que, na minha percepção ali, precisa de muita sensibilidade, né? E não tô querendo aqui trazer um viés de gênero, que a mulher é sensível e etc, mas parece um negócio de altíssima precisão, né? Conta um pouco como é teu trampo, porque assim, de verdade, eu vi vídeo, revi, li, falei, eu tô tentando entender o que é um portainer até agora, entendeu? Você tem que ter ali, assim, teoricamente você tem que ter uma percepção muito boa de altura, largura e sensibilidade nas mãos. E tu tá mandando eu dirigir, mulher. Não faz isso, entendeu? É um perigo? Então continua de Uber. Não quero reforçar o viés de gênero, é uma característica individual minha. Então, assim, você tem que ter uma percepção e uma leveza nas mãos para você conseguir controlar as duas velocidades, que seria a velocidade de você andar com o carrinho para ir buscar a carga e a velocidade de você descer, o que nós chamamos de spreader, para grampear a carga. Então, assim, você tem que ter uma habilidade e um alinhamento com as duas mãos para que você chegue no seu destino, que seria, no caso, o container, com os dois movimentos em precisão. Porque se você usar ele totalmente desregulado, o spreader vai dar um balanço, porque é muito cabo. Então, assim, você tem que ter o que a gente chama de matar balanço. Então, a gente tem que ter uma percepção, um tato muito bom com as mãos. É isso que eu ia... Mãos e pés, tá? A gente usa a mão, o pé e os dedos. A gente faz um movimento... nota 10 em coordenação motora, gente, meu Deus. A gente tem que usar o movimento das mãos, né, que você vai movimentar o carrinho, você tem que ter o movimento da outra mão para você descer o spreader, você tem que ter o movimento com os dedos, que é para poder ajustar o giro horário e anti-horário, e você tem que usar os pés, que é para poder subir e descer as garras para você pegar ou depois que você quer soltar o container. Então, você tem que fazer o movimento das garras. Então, você usa o pé, a mão e os dedos. E assim, é um negócio, né, que vamos falar a verdade, só o equipamento custa mais de 10 milhões de reais, né, o portainer. E você não faz ideia do que tem dentro de um container. Não, a gente não faz Pode ideia. Pode custar bilhões. Sim. Né? E tipo, cara, imagina se ela solta o negócio que vai, pá, cai em cima de um outro container. Tipo, cara, tem muita responsabilidade na sua mão, gente. O movimento lá tem que ser preciso, porque assim, se você faz um movimento errado, você pode furar os containers e às vezes tem uma carga valiosa de eletrônicos, por exemplo, e que você pode danificar toda a carga. Então, assim, é um prejuízo monstro pro armador, né? Então, assim, é complicado. Então, você tem que ter um movimento bem preciso. Então, assim, para operar um equipamento daquele, ela tem que ter uma percepção de espaço, para você ter noção que aquele espaço vai caber o que você está levando, o que você está trazendo. Então, assim, de altura, você tem que ter uma noção muito grande referente à altura, para você não descer com tudo e acabar furando.
Então, assim, é uma visão, gente, pior que não tem como você ensinar para alguém isso. Falar assim, eu vou ensinar como faz Sim. isso. Não tem como, isso aí nasce em cada pessoa. De espaço, de noção, de concentração. Não, tem gente que não Inteligência tem espacial, coordenação. né? Não, tem gente que não tem coordenação. Gente, tem gente que é destabanada, desastrada, né? Assim, Sim, Aquariana falando. Então, assim, o que eu acho legal... Não é uma autobiografia aqui não, gente. O que eu acho legal é que, assim, você faz todo esse trabalho e, às vezes, a gente tem lá no Pin Station, o que seria o Pin Station? Que seriam as pessoas que estão lá da capatazia colocando castanha, porque tem container que tem que ir com castanha, tem container que não vai. Castanha? Castanhas são umas peças que são estruturadas embaixo do container para poder travar um container em cima do outro. Para quê? Para quando vai para o mar ele não tombar, porque senão vai ficar tudo solto, aí vai escorregar. Perfeito. Então, assim, ele tem essas castanhas que são inteligentes, de pino, são vários tipos de castanha, que é para travar o container para ajudar a segurar quando estiver em alto mar. Perfeito. Então, assim, a gente tem os trabalhadores que são da capatazia, que fazem esse trabalho de colocar ou tirar castanha. Então, eles ficam no pin station, que é próximo do seu equipamento. Então, assim, ele tá vendo você movimentando e ele ganha por movimentação. Então, assim, ele tá lá acompanhando o seu trabalho, ele tá de olho no seu trabalho, porque o tanto que você movimentar é o tanto que ele vai ganhar naquele dia daquele terno. E quando você desce, é muito engraçado a cara dele, gente. Você que tava aqui? É muito engraçado a expressão que eles fazem. Eles tentam ser natural, mas não conseguem, o olhar entrega. Aí eu, sim. Aí eu falei, você precisa de alguma coisa? Ele fica, não, você que tava aqui operando? Sim, sou eu. E eles ficam pasmos, assim, de saber. Ele falou, caramba, que legal. Eu ainda não tinha visto isso aqui. Eu falo, prazer, Fabiana, sou a primeira ainda. Mas que venham mais mulheres. Sim. Então, assim, a surpresa dele é muito incrível de se ver e satisfatória de falar, caramba, eu consegui. Eu consegui algo que, para todo mundo, é quase que inviável, impossível. E falei, não, vamos, E tá na certo. história do Porto, você é a única, você foi a primeira e você é a única mulher operadora de portaria do Porto de Gente, Santos. ouçam isso. Ouçam absurdo. isso. É um vral, assim, do tamanho do mundo, gente. Que essa mulher mexe de valor todos os dias. Pensa aí, enquanto você tá fazendo seu trabalhinho no escritório lá, a mulher tá levando Milhões. R$1 milhão de um lado pro outro, gente. Verdade. É impactante, de verdade. Eu fiquei vendo várias imagens suas, assim, eu É falo, uma responsabilidade tremenda. não, e um talento. Vamos lá, vamos sim. É um talento. É um talento. Você estudou, você fez tudo, etc. Mas tem um talento seu para alcançar os seus resultados. E uma né? coisa que eu descobri só trabalhando, gente, eu não sabia. Tipo assim, que nem no meu dia a dia, eu não tinha percebido isso. Eu sou muito boa de mira. Eu não sabia. Maravilhosa. É sério. Eu não sabia que eu era boa de mira. Então eu descobri isso trabalhando no RTG, porque o RTG não tem o sistema da castanha para te ajudar a empilhar um container em cima do outro. Então você é teu olho mesmo, é tua percepção de que você vai arriar ali e tá certo, para não ficar uma pilha toda torta e a pilha cair. Então assim, eu descobri que eu era boa de mira quando eu comecei a trabalhar na RTG. Eu falava, gente, nem eu sabia que eu tinha essa percepção. Nessa movimentação de container, você está desde quando? Eu estou desde 2013 no terminal. Eu comecei o processo seletivo em 2012, em 2013 eu fui efetivada lá. Mas nesse último cargo que você está? Nisso eu estou 2 anos. No Portânio eu estou 2 anos. Ele é muito recente mesmo. Nossa, que loucura. É uma transformação. A gente está vivendo uma transformação. Mas como o Porto de Santos é assustador, como o Porto de Santos é atrasado. Essa que é a verdade, porque assim, poxa... Quanto tempo existe Portânio, né? Exatamente. Quanto tempo existe mulheres no Porto? E não só isso, mas assim, há quanto tempo as mulheres... Gente, assim, se a gente for ver o movimento feminista, ele não começou na década de 70 no Brasil, entendeu? As sufragistas estão aí desde 1920, 1930, e as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres negras estão no mercado de trabalho desde sempre, certo? Então, assim, é muito surreal que o Porto só tenha se aberto ao trabalho das mulheres em uma função tão importante e que você coloca assim, que precisa de sensibilidade, precisa de inteligência espacial. Gente, assim, se uma dona de casa não tem inteligência espacial, eu não sei quem tem. Ferrou, exatamente. Sabe? Quantas tem espalhadas por aí, né? Exatamente. E aí, de repente, você não tem a oportunidade. Mas Helena, aí eu acho que tem uma coisa muito, muito punk e polêmica da gente trazer, assim... Eu vi casos, né, trabalhando como empreendedora e recrutando mulheres,
de mulheres extremamente competentes, que tinham mestrado, doutorado, assim, cara, extremamente competentes. Currículo exemplar. Exemplar, currículo exemplar, experiência exemplar, mas elas viam uma vaga, que era até uma vaga abaixo, e elas não se aplicavam. Ah, eu não sei se eu cumpro todos os requisitos. E uma vez eu liguei para uma e falei assim, amada, deixa eu te falar uma coisa, que entre nós, tirei meu crachá aqui. Eu recebi tanto currículo de homem que não tem 10% da sua capacitação, e você tá com dúvida que você vai mandar esse currículo? Manda agora, amada. Eu sei que tem gente rindo na sala aqui, né? Tem gente rindo, não foi uma indireta, entendeu? Sim. Você vai mandar seu currículo agora, pelo amor de Deus, entendeu? Mas é isso. A questão é, os homens são educados. Lembra que você falou logo no começo da questão das mulheres Da deixarem de confiança, confiar em sim. si a partir dos 9 anos? Veja, a partir dos 9 anos a gente vai ter pesquisas realizadas, pesquisas empíricas, né, realizadas Sim. com garotas, que vai colocar, gente, todo o xingamento na escola são relacionados às meninas. Sim. A menininha, Menininha, a exatamente. florzinha, tudo isso Ou ao é corpo colocado, feminino. ou ao corpo feminino, Exato. ou a questão do modo como a mulher se comporta. Exatamente. Toda a característica ou qualidade que é relacionada à mulher é tida como inferior. Então, assim, você vai ter, na verdade, a mulher sofre com isso. Hoje a gente tem um termo para isso, né? Que é a síndrome da impostora. Sim. Né? Esse é um termo que eu não gosto. Esse é um termo que eu não gosto. A questão tem um nome que é esse, né? Sim, Nome, sim. O termo cunhado foi esse, síndrome da impostora. Perfeito. Porque você se sente, faz algum sentido, Sim, né? Porque sim, você sim. se sente uma impostora naquele espaço. Ah, Sim. eu tô aqui, mas o emprego, eu não mereço esse emprego. Ah, mas eu tô aqui, mas será que eu não dei sorte só? E a gente sofre isso. Nós, mulheres, passamos por isso. O homem, pelo contrário, ele não faz metade do que a gente faz, ele está se achando. O homem branco, óbvio. Assim, ele tá nos espaços e ele tem certeza, mesmo sendo uma pessoa extremamente desqualificada, irresponsável, etc., que ele tem total possibilidade de estar naquele lugar. Ele tem capacidade. Sabe o que eu acho que é um desafio disso? É assim, ele desenvolve menos percepção por o sistema já favorecê-lo, né? Então esse é um ponto. Certamente. E a mulher desenvolve muita percepção, muita. Ela tem que ler todos os cenários, né? Igual você estava falando da conversa com as suas colegas, né? Ó, fala, aquela pessoa ali, acho que é uma pessoa mais interessante, né? Porque ela pode apoiar e etc. Então a mulher tem que sempre ter essa percepção super evoluída, né? Para conseguir dar passos, alcançar e etc. Ai, mas a gente podia não ter que ter isso, não, né? Ia ser muito melhor, né? Eu vou te mandar esse vídeo da síndrome da impostora, porque dialoga com isso, né? Assim, é uma coisa... A gente às vezes se permite falar que a gente está sendo impostora por questões que são muito mais estruturais do que individuais, né? É um vídeo da Jana Viscardi, é maravilhoso, gente. Inclusive, se você quiser jogar no Google, depois que você acabar de assistir esse episódio, vai lá, porque é muito bom. O papo foi tão bom e fluiu tanto que eu não pedi para você que está assistindo assinar o canal e deixar seu like, e eu também não pedi nenhum comentário. Mas, como a gente vai ter vários episódios do Lendárias e Portuárias, eu queria deixar aqui um pedido para você. Qual tema você quer saber sobre porto e gênero? Ou qual ideia você teve a partir dessa conversa maravilhosa? E eu vou aproveitar para perguntar para vocês, o que vocês aprenderam aqui hoje? O que vocês mais... tiveram novas ideias ou novos insights a partir dessa conversa aqui hoje? Bom, para mim eu ia inclusive falar isso no final, que assim, eu queria agradecer muito por ter sido convidada, porque eu aprendi muito com a Fabiana sobre a questão da realidade hoje do Porto, né? E é muito bacana a gente estar com uma pessoa que esteja nesse espaço de vanguarda, né? E, inclusive, me coloco totalmente à disposição para poder te auxiliar e municiar com estudos e com o que for necessário, porque é muito importante o fortalecimento de vocês, sabe? União, numa perspectiva feminista mesmo, né? Sim. É muito importante o fortalecimento das mulheres que estão aí desbravando esse espaço, né? Que é para ser um espaço de todas, todos e todes, né? Não é para ser um espaço, gênero, né? Exatamente, não é para ser um espaço que seja, e nem é bom que seja, na verdade, né? Porque a gente tem hoje estudos demonstrando o quanto a diversidade é de suma importância para as empresas,
Exatamente. Certo? Significa mais dinheiro. Vamos lembrar disso sempre. Exatamente. Significa mais dinheiro. Hoje em dia a gente tem a diversidade religiosa, a diversidade racial, a diversidade de território, a diversidade de gênero. É de suma importância. Por quê? Porque, como você colocou, Ludmila, traz perspectivas diferentes, visões diferentes de mundo. A gente não tem a mesma visão pela nossa sociabilidade que as mulheres brancas. A gente não tem a mesma visão que os homens brancos e nem que os homens negros. Assim, é importante juntar tipos de pessoas diferentes para pensar juntos soluções. Sim. Né? Isso é diversidade. Isso é inovação. Né? Né? Isso é inovação, sem dúvida. A gente precisa superar, né, esse modelo que não levou a gente a uma sociedade bacana. Perfeito. Né? E para superar isso, é isso, né? A gente poder trocar dos espaços que a gente está e principalmente poder se dispor, né, a fornecer as ferramentas que a gente tem e receber também a ferramenta que o outro tem para nos auxiliar, para a gente poder estar aí lutando por um mundo cada vez mais inclusivo, né, em que as mulheres não precisem ficar pedindo licença para nada. Eu acredito assim que a mulher ela tem que dar mais voto de confiança para ela mesma. Perfeito. Eu não sei se é a sociedade que faz com que ela fique com a autoestima, achando que não vai conseguir, que não vai poder fazer. Então, eu não sei se é essa parte que faz mexer com o emocional dela, que faça com que ela tenha limites para as coisas, mas assim, se ela acreditar nela, se ela focar no que ela quer para a vida dela, gente, ela consegue. Não é fácil, gente, você balançar uma criança, dar peito para um, que nem tem mulher que tem gêmeos, e ver e escutar, gente, se a panela no fogão tá queimando, o outro filho mais velho tá aprontando, a mulher tem essa percepção absurda, né? É um ouvido, gente, que pelo amor de Deus. É um treinamento desde a infância, né? Exatamente. Então, assim, se ela voltasse todo esse ensinamento, todo esse treinamento que ela tem contato com a maternidade, ela voltasse para a vida real dela, se tratando de mercado de trabalho. Se ela tiver oportunidade do mercado de trabalho também, né? Eu vou te falar, viu? Ia ser só mulheres. Mas eu acho que, assim, hoje, assim, não usando a palavra empoderamento, porque não é isso, assim, eu acho que as mulheres estão com uma vontade, né, e estão se libertando tanto, e se libertando. Eu acho que esse é o mais interessante, né, da gente ver, porque é um dos nossos objetivos aqui. Né, as mulheres que estão assistindo, né, e os aliados, vou falar aqui, que estão assistindo, enviarem esse episódio, né, para ver o quanto a diversidade dessa mesa, né, um exemplo como a Fabiana, um exemplo como a Helena, né, e que veja que é possível trabalhar em áreas diferentes, com temas diferentes, né, ter sucesso e mudar futuros, porque eu acho que é o que vocês duas estão fazendo, Sim. né? Vocês duas estão E sem contar que nem para aquelas que têm seus filhos em casa, gente, é tão gratificante você ter aquele serzinho lá como seu fã. Meu filho é meu fã número 1. Ele acompanha todas as minhas entrevistas, ele vibra, ele fala, mãe, isso aí tá legal, mãe, isso não tá legal. E ele era um pouco tímido, e eu nunca tive a oportunidade de levar ele para as minhas entrevistas que tinha dentro do terminal, porque ele é criança, não podia acessar. Sim. Até que eu recebi um convite da ETEC para poder dar uma palestra lá para eles, para que ajudasse os adolescentes a enxergar que o mercado de trabalho tem espaço para todo mundo. E eu pude levar ele. Gente, meu filho ficou lá deslumbrado. Muito legal. Ele, mãe, como você fala bem, você fala direitinho, mãe, você não tem vergonha. Eu fico, vergonha, filho, não pode ter. Então, assim, ele é meu fã número 1. Então, assim, ele é meu maior incentivo. Então, assim, o fato de eu ser mãe só me impulsionou para que eu conseguisse conquistar cada vez mais as coisas dentro do terminal. O fato de eu ter ele foi o que me impulsionou a tentar tudo. É muito bacana você falar isso, porque isso é um recado para os empregadores, né? Exatamente. Porque os empregadores têm que compreender que as mulheres, mães, são totalmente aptas à produção. Eu passei no meu mestrado depois que eu já tive filho. Várias coisas eu também só consegui realizar depois da maternidade. Sim. Né? E a maternidade nunca me atrapalhou em nada. O Jorge Henrique, por exemplo, que é o meu filho de 10 anos, ele está em todas as palestras que eu dou, em todo seminário que a gente organiza no grupo de pesquisa Trabalho e Capital na USP, ele está. Ele já é uma pessoa... Cadê o Jorge Henrique? Trouxe o Jorge Henrique, ele vai participar. E é isso, sabe? Porque eles não são um empecilho na nossa vida. Nunca. Eles não impedem que a gente faça Pelo nada. contrário. E vocês sabem que tem uma santista, né, que é gigante nessa conversa, que é a Dani Junco,
né? A Dani Junco, ela fala muito exatamente disso. Ela fala uma frase ótima, né? Eu fiz um cérebro. Por que vocês estão duvidando de mim? Né? Exatamente. É isso mesmo, verdade. Eu não tinha pensado por esse lado. Falou, Dani Junco. Olha aqui sua frase sendo citada. A gente vai trazer aqui a pergunta de uma mulher, que é a Marcela Souza, e você vai ver isso acontecer nos outros episódios aqui do Lendárias e Portuárias. A gente está trazendo mulheres que moram em regiões costeiras do Brasil para perguntar para as nossas convidadas algumas coisas. Roda aí, Gusta. Meu nome é Marcela Souza, eu sou jornalista, moro aqui na região da Baixada Santista, e embora tenha sido nascida e criada, né, aqui em Santos, eu nunca me imaginei trabalhando nessa área de porto, né? Porque todas as vezes que a gente imagina qualquer trabalho dentro ali desse campo, né? A gente já imagina a figura masculina, né? Pelo menos a meu ver, a gente imagina ali aquele serviço pesado, serviço braçal nas docas, né? Que exige mais esforço físico, então já é mais voltado para os homens, né? Ou mesmo nessa área intelectual, quando a gente vê os escritórios, nessa área de comércio exterior, embora seja uma área que puxe mais pelo intelecto, né? Ainda assim não vejo isso como uma carreira muito dedicada, muito divulgada no meio feminino. Então eu mesma nunca me imaginei trabalhando nessa região, também não conheço nenhuma mulher que trabalhe lá, até hoje eu não, embora eu conheça muitas pessoas que trabalharam lá, 99% delas eram homens, né? Algumas que eu conheci fizeram até alguns estágios nessa área, mas nunca se firmaram lá dentro. Então, se há mulheres trabalhando lá, eu não sei em que cargo que elas estão. E aí, gente, o que vocês acham? Quais são os cargos, Fabi, que existem lá, que você pode falar que você lembra de mulheres, etc., para contar para Marcela? Além de você, né? Sim. Motorista, empilhadeira, stacker, RTG, portainer, escritório, labors. O que é labors? Labors é como se fosse um assistente do RH para poder atender o turno. Ambulatório. Nossa, gente, o campo é muito grande, muito grande. Tem aquelas máquinas varredorinha para poder varrer o terminal inteiro. Também é guiado ali por uma mulher. Auxiliar, que tira a lona dos caminhões para poder fazer um trabalho na Zelog, que é um trabalho braçal e que é de posto de mulheres lá dentro da Deep World. Vistoriador. Nossa, é amplo as opções. E você conhece mulheres em todos esses cargos? Todos os setores que eu falei tem mulheres. Muito legal. Todos. O que você acha? O que você responderia para Só para acrescentar, também tem conferentes que são mulheres. Verdade, Boa. conferente, temos bastante. Bom, nós precisamos conhecer a história do Porto de Santos. Quando a gente vai verificar o Porto de Santos e a sua história, a gente vai ver que tem outras funções que foram historicamente exercidas por mulheres, como a questão das costureiras de sacas de café e das colhedeiras, também chamadas de pianistas de armazém, porque elas tinham que ficar escolhendo os grãos, e eram muitos poucos os grãos que eram possíveis que fossem para exportação, né? Então elas ficavam escolhendo os grãos ali o dia inteiro. Então essas profissionais, elas acabavam passando o dia ali trabalhando, e era um serviço que era de mulher, né? Executado por mulheres majoritariamente. Então nós temos uma história, mas de fato é a questão de quem passa para a história e qual é a imagem que se tem. E a imagem que se tem do Porto é que é um ambiente extremamente exclusivo do homem santista. Gente, eu esqueci de acrescentar um detalhe. Temos 2 profissionais lá dentro do terminal, que é da capatazia, que ela fazem atracação de navios. Então, assim, a Paulinha, ela é a única que tinha princípio, né, no Porto de Santos, e agora veio a Rita. São 2 mulheres, gente, que exercem um trabalho extremamente braçal, de pegar aquelas cordas que molham e puxam para colocar no cabeço para atracar o navio lá no porto. Então, assim, literalmente esqueci das 2, que é uma ferramenta extremamente fundamental lá para gente. Então, eu entendi que existem vários cargos, né? Sim. Então, tem que procurar esses cargos e boas empresas, né? Que têm políticas afirmativas e observar muito bem a história para a gente desconstruir esse viés. É isso? Exatamente. Olha! Falou perfeito. Aprendi muito. Gente, eu quero agradecer demais. Espero que tenha sido divertido, né? Espero que a gente consiga levar esses
cortes e esse episódio inteiro para mais mulheres. Espero que daqui a alguns anos, né, você não seja a única, tenha várias, que você possa mentorar várias mulheres, estimulá-las, né, a ambiciarem, né, carreiras no porto, carreiras de liderança, né, a gente luta muito por isso que o Lendárias e Portuárias existe, e é muito importante lembrar que esse é um projeto incentivado e apoiado pela Deep World, e é por isso que a gente tem aqui, né, condições de ter um estúdio para gravar, de poder ter essa troca, de poder ter uma equipe trabalhando nesse projeto, que eu espero que gere um impacto muito positivo aí em você que está assistindo. Muito obrigada, meninas. Se vocês quiserem olhar para a câmera e dar o recado final, fiquem à vontade. Mulheres, venham para o Porto. A gente precisa estudar mais a história das mulheres para entender que os nossos passos vêm de longe. Perfeito. Uhul! Palmas!